O capitalismo é o sistema de organização econômica mais vilipendiado, difamado, criticado e caluniado que existe. Todos adoram detestar o livre mercado, de operários a intelectuais, de artistas a sacerdotes, de políticos a empresários. Mas o mais intrigante nessa história toda é que o capitalismo funciona. O capitalismo produziu muito mais riqueza e prosperidade do que todos os outros regimes que o antecederam. E essa riqueza teve como efeito uma margem ainda maior de liberdade e meios de ação para os mais pobres, que, sabemos, inexiste nos países que adotaram as doutrinas marxistas. Esse é um extrato de um livro que eu tenho aqui em mãos, meus queridos e estimados seguidores, intitulado A Mentalidade Anticapitalista, escrito e lançado em 1956 pelo professor Ludwig von Mises. E eu quero aqui nesse vídeo falar um pouco sobre a mentalidade anticapitalista e fazer, claro, um convite a todos vocês que me assistem. Mas antes, avisos paroquiais de sempre. Eu me chamo Leonardo Lisboa, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Se você é novo no canal, considere se inscrever e ativar o sino para receber as notificações. Temos vídeos aqui praticamente todos os dias, sejam aulas minhas, extratos, pedaços, cortes, ou até mesmo da minha esposa, que também me ajuda aqui nessa produção intelectual aqui mesmo no Livros e etc. Pois bem, findados avisos paroquiais. Antes de mais nada, vocês que já me acompanham há um tempo, mais exatamente uma semana para cá, certamente hão de saber que eu dei início agora no mês de julho a um webinário intitulado Ludwig von Mises, Vida e Obra, onde semanalmente, todas as sextas-feiras, a partir das 21 horas da noite, eu aparecerei por aqui mesmo no Livros e etc., em uma live e compartilharei com você um pouquinho da vida e da obra desse que, na minha humilde opinião, foi o maior economista de todos os tempos e considerado por muitos um dos maiores pensadores do século XX. Na aula dessa sexta-feira, inclusive, a partir das 9 horas da noite, inclusive vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo aos interessados em já reservarem o seu lugar para esse evento online e gratuito. Eu vou conversar com vocês sobre a primeira parte desse livro, A Mentalidade Anticapitalista. E claro, eu vou deixar também na descrição aos interessados em adquirirem a cópia física o link da Amazon. Esse foi um dos primeiros livros que eu li do Ludwig von Mises. Primeiro li essas lições e logo depois eu fui me inteirar de outros livros que, digamos assim, fosse mais simples, fosse mais palatável o conteúdo. E eu me debrucei justamente com a lista, e esse livro, A Mentalidade Anticapitalista, se não me falha a memória, há mais de 5, 6, 7 anos atrás que eu fiz essa leitura, era o segundo ou terceiro livro a ser lido do professor Mises. E por que esse tema muito me chamou a minha atenção naquela época e continua me chamando a atenção até os dias atuais? Inclusive, um dos prefácios aqui do livro comenta-se justamente isso. Como um livro escrito em 1956 trata ainda sobre temas tão atuais. Afinal de contas, vivemos numa sociedade que vive, de certa forma, malgrado um sistema capitalista de produção, onde inúmeras pessoas, especialmente os jovens e alguns adultos, vivem a difamar, caluniar e vilipendiar o próprio sistema capitalista de produção. O mesmo sistema capitalista de produção que ofertou, que concedeu a esses jovens e adultos benesses inimagináveis em outro modo de organização econômica, senão o capitalismo, Críticas devem ser feitas a todo e qualquer sistema de organização da sociedade. Todavia, as críticas que se fazem ao capitalismo, ao meu ver, e o professor Ludwig von Mises fala muito bem sobre isso aqui nesse livro, não são tão justas quanto se parece. E aqui eu sempre gosto de fazer o trabalho do advogado do diabo, advocatus diabolis. Eu sempre gosto de olhar para o outro lado. Bom, na escola, e eu digo isso também com conhecimento de causa, tanto por ter cursado Ciências Sociais aqui na Universidade Federal de Sergipe, quanto por ter sido professor em sala de aula nas redes privadas e públicas por quase 10 anos, era notório, e aqui eu falo com conhecimento de causa e de boca cheia, e sem ser desmentido de forma alguma por nenhuma qualquer pessoa séria, que a forma como é tratado essas palavras, capitalismo e socialismo, ela é sempre feita de uma forma enviesada, muitas das vezes, 90% das vezes, se não 99% das vezes, conectados a ideias de esquerda. Então, eu convido vocês aqui que me assistem nesse momento a refletirem. Parem durante alguns segundos e tentem rememorar na sua infância, na sua adolescência, melhor dizendo, seja no ensino fundamental, até mesmo no ensino médio, como é que foi apresentado para você essa palavra capitalismo? Reflita.
E talvez você chegará à conclusão óbvia e ululante que muitas das vezes os professores, a mídia, os intelectuais, nos apresentam o sistema capitalista de produção como sendo causador de todos os males do mundo, né? E para não ficar apenas no meu achismo, se é que você não já chegou a essa conclusão, rememorando aí como é que foi apresentado para você esse conteúdo, eu tenho aqui comigo, antes de mais nada, um dicionário de sociologia e um dicionário da língua portuguesa. Permita-me observar e vou compartilhar aqui com vocês o vocábulo capitalismo para que vocês entendam melhor o que eu quero dizer e, claro, convidá-los a pensar um pouco fora da caixa acerca da palavra capitalismo. Primeiro, eu tenho aqui em mãos o dicionário, o mini dicionário Aurélio, a 7ª edição, e eu destaquei aqui a palavra capitalismo. Permitam-me ler para todos vocês que me assistem nesse momento e convido, claro, vocês a refletirem sobre essa definição apresentada aqui nesse dicionário. Capitalismo, substantivo feminino, sistema econômico e social baseado na propriedade privada dos meios de produção, na organização da produção visando o lucro e empregando o trabalho assalariado, e no funcionamento do sistema de preços. Capitalista, logo abaixo, relativo, no caso um adjetivo, relativo a capital ou ao capitalismo, que fornece capital a uma empresa, sócio, quem vive do rendimento de um capital, quem é adepto do capitalismo. Observando numa primeira instância, a definição não parece nada de errado. Todavia, eu como um linguista de formação, é preciso que vocês compreendam o seguinte, todos vocês que me assistem nesse momento. As palavras possuem um poder muitas das vezes que não está ao nosso alcance compreender. Traduzindo em miúdos aqui, que eu quero explicar, meus queridos e estimados seguidores, a pessoa que define uma palavra, ela tem um poder inimaginável, quase que corruptível na mente das pessoas que leem. Então, assim, essa é a definição da palavra capitalismo. Toda e qualquer pessoa que entenda minimamente a origem das palavras e a origem do pensamento marxista há de compreender e há de entender que essa definição está muito associada, ligada, conectada de maneira uterina ao marxismo, ao socialismo. Ou seja, essa definição foi cunhada por um indivíduo marxista que odiava o sistema capitalista de produção, ou pelo menos entendia que o sistema capitalista de produção deveria ser superado pelo socialismo e logo depois pelo comunismo, que aqui é válido pontuar a todos vocês que me assistem. O Marx, apesar, claro, de escrever o Manifesto do Partido Comunista e louvar o socialismo e logo depois o comunismo, ele entendia que a sociedade ela se organizava num estágio em 3 partes. Primeiro, a sociedade se organizaria no modo capitalista de produção, né? Ela atingiria níveis de riqueza exuberantes. Logo depois, os meios de produção seriam socializados, daí vem a palavra socialismo, e logo depois o comunismo, que aí seria o bem de todos, o bem comunitário. E aí nesse estágio final não haveria sequer mais a necessidade de ter estados ou de ter empresas, pois todas as pessoas viveriam, digamos assim, livre das amarras sociais e caminhariam todas elas a quase que um paraíso, por que não utilizasse dessa palavra. Então notem, observem que o significado da palavra capitalismo do dicionário que nós aprendemos na escola, que eu mesmo aprendi na escola, e que provavelmente você aprendeu, já está enviesado. E ao meu ver aqui, eu abro um parênteses, não tem problema nenhum nisso em si. O problema é quando você não conhece, quando você não compreende isso. É aí onde reside o problema, e é aí onde reside muitas das vezes a maledicência com a qual muitos jovens intelectuais, adultos, professam contra o capitalismo. E para dizer que não é teoria ou para dizerem, né? Ah, professor, o senhor está usando teoria da conspiração. Pois bem, vamos agora para um dicionário de sociologia. E antes de mais nada, também é válido pontuar o seguinte: a disciplina sociologia nasce tendo como base pensadores e escritos de esquerda. Também eu não vejo problema nenhum nisso. Ao meu ver, o maior problema é que, tal como eu comentei com vocês na minha experiência como aluno do curso de Ciências Sociais aqui na Universidade Federal de Sergipe, a ciência da sociologia, ou o socialismo, a sociologia, ciências sociais, ela se reduziu tão somente a isso, a pensadores de esquerda, entre eles os 3 mais famosos, que são estudados de maneira nauseante nas universidades e que são passados aos professores, né, aos alunos que futuramente haverão de ser professores, que é o Marx, o Durkheim e o Max Weber. O problema é, ficam tão somente nesses 3 pensadores e não ampliam
os horizontes. A própria sociologia, na verdade, quando você vai pesquisar a origem da disciplina, a sociologia como, de fato, uma disciplina, uma matéria curricular, tem início, pelos que muitos especulam, inclusive, no livro do Friedrich Engels, onde ele avaliava as condições do proletário na Inglaterra, ele sendo um filho de um proprietário de inúmeras fábricas ali na Inglaterra no período da Revolução Industrial. Agora observemos nesse dicionário de sociologia o significado do verbete capitalismo. Abre aspas, capitalismo, organização econômica em que as atividades de produção e distribuição, obedecendo aos princípios da propriedade privada, da competição livre e do lucro, conduzem a uma bipartição da sociedade em duas classes antagônicas, mas vinculadas pelo mecanismo do mercado. Quais são essas duas classes? A dos possuidores dos meios de produção e a do proletariado industrial e rural. Bom, precisamos realmente ir muito longe para entendermos que a definição trazida a nós nesse verbete aqui do capitalismo no dicionário de sociologia é também de cunho marxista, assim como a mesma desse dicionário aqui da língua portuguesa. Então percebam todos vocês que me assistem que quando estamos a discutir a palavra capitalismo, até mesmo a palavra socialismo, nós já não partimos de um ponto honesto, de uma perspectiva intelectual. Observando vocês os dois exemplos que eu trouxe aqui. Antes, um dicionário da língua portuguesa, e vejam, e notem vocês mesmos, o viés ideológico da forma negativa como é apresentado a palavra capitalismo, ou não vou dizer negativa não, mas a forma marxista, assim como também isso é encontrado no próprio dicionário de sociologia e a definição do verbete capitalismo. E qual é a reflexão que eu quero convidar a todos vocês que me assistem, caminhando para a conclusão desse vídeo, meus queridos e estimados seguidores? Eu quero convidá-los para vocês conhecerem o outro lado. Nesse livro aqui, o Ludwig von Mises, escrito em 1956, intitulado A Mentalidade Anticapitalista, vai nos apresentar um outro lado dessa questão. Um outro lado que muitas das vezes é ignorado, que muitas das vezes sequer é lecionado e passado e transmitido aos alunos. Apenas para dar um pequeno spoiler da aula que vai acontecer nessa sexta-feira às 9 horas da noite. E vou deixar aqui, claro, na descrição desse vídeo o link para vocês já reservarem a vaga de vocês para esse evento online e gratuito. Já pararam para analisar, por exemplo, que muitas das vezes nos é apresentado o assunto da Revolução Industrial como sendo o momento da Revolução Industrial, da eclosão da Revolução Industrial, como sendo um período marcado como por dominação, escravidão, abuso das crianças que eram obrigadas a trabalhar em turnos extenuantes nas fábricas, os próprios pais e mães que haviam abandonado, digamos assim, a área rural, como se eles tivessem sido obrigados a irem para as fábricas nas cidades, no caso na época na região da Inglaterra. O que o Ludwig von Mises nos apresenta é uma outra perspectiva, e aqui é válido pontuar. Ludwig von Mises, além de economista, ele foi filósofo, historiador, sociólogo. É importante deixar isso aqui bem claro. Todas as vezes que Ludwig von Mises vai falar sobre capitalismo, sobre socialismo, ele sempre embasa o seu argumento numa cadeia que faz todo sentido historicamente falando. Por exemplo, sobre a Revolução Industrial, e aqui apenas um pedaço da aula, e aqui, claro, fica o convite para vocês participarem dessa aula ao vivo, sexta-feira agora, às 9 horas da noite. Quando nós falamos sobre Revolução Industrial, temos que entender o seguinte: o que é que existia antes da Revolução Industrial? O feudalismo. Muitas das pessoas ignoram que a vida no feudo não era um paraíso. Pelo contrário, a vida no feudo era sofrida, extenuante. Tanto é verdade, que a expectativa de vida no sistema feudal era muito menor do que se comprovou nos primeiros anos da Revolução Industrial. E aqui não é um mero achismo da minha pessoa. Basta vocês observarem, falando do cenário da Revolução Industrial na Inglaterra. Dois números devem ser observados por toda e qualquer pessoa intelectualmente séria a se dedicar a estudar essa questão do capitalismo, socialismo, da Revolução Industrial, que não seja por um viés marxista, ou meramente, ou tão somente marxista, deixar isso aqui claro. O problema não é você estudar essas questões, capitalismo, socialismo, no viés marxista. O problema é você estudar somente dessa perspectiva. Voltando para a questão da Revolução Industrial, e números que são facilmente verificáveis e observáveis a toda e qualquer pessoa séria que queira se debruçar sobre o assunto, dois números
tiveram um impacto um tanto quanto considerável nos primeiros anos da Revolução Industrial. São dois. Natalidade. O número de crianças que nasceram durante os primeiros anos da Revolução Industrial aumentou de maneira vertiginosa, fazendo inclusive com que a Inglaterra, em pouco mais de uma década após a Revolução Industrial, multiplicasse em muito a quantidade de pessoas que viviam nas cidades. Um outro ponto é, as pessoas que viviam no feudo não viviam no paraíso. Então muita gente fala, mas as crianças passaram a ser exploradas, as crianças passaram a ser dominadas pelo burguês safado nas fábricas da Revolução Industrial. Tudo bem, esse ponto faz sentido até certo momento. Porque a vida no feudo já era sofrida. Ou você que me assiste porventura acha, que uma família que tomava conta de um pedaço de terra, servindo um senhor feudal, a criança dessa família ela não trabalhava? Ou ela ficava no celular jogando Free Fire, ou assistindo Bom Dia e Companhia, ou assistindo Baby Shark no YouTube? Não, a criança trabalhava. Assim como acontece hoje nos rincões de nosso país, em qualquer interior que você visitar. Você vai ter uma família, né, um pai, uma mãe, alguns filhos, algumas crianças, alguns jovens, que ajudam, que auxiliam os pais no exercício rural, na lavoura ou coisa que o valha. Quando essas crianças vão para as fábricas, ou partem, melhor dizendo, nessa tal dessa diáspora, que assim ficou conhecida, pela quantidade de milhões e milhões de pessoas que abandonaram a opressão e a quase escravidão, ou por que não semi-escravidão do sistema feudal, e foram, muitas delas voluntariamente, elas pensaram, bom, aqui no feudo eu sou escravizado. É melhor ser escravizado nas fábricas, porque lá pelo menos eu tenho uma oportunidade de vencer e de ascender socialmente e financeiramente. E foi o que aconteceu. Tanto é verdade, mais uma vez, um outro número importantíssimo que pouquíssimas pessoas atentam é que o número de fatalidades diminuiu também, de maneira vertiginosa. Menos pessoas morreram, ou passaram a morrer, melhor dizendo, pós-revolução industrial, justamente por conta dos avanços científicos, produto e causa, né, causa e consequência da própria Revolução Industrial. Outro número também que poucas pessoas ignoram é a expectativa de vida. A expectativa de vida pós-Revolução Industrial, ou melhor dizendo, nas primeiras décadas da Revolução Industrial, aumentou de maneira significativa. E aqui, um parênteses, e o próprio Ludwig von Mises fala sobre isso, não quero com isso dizer que o sistema capitalista de produção é perfeito ou que o sistema capitalista de produção não deva ser criticado. Todavia, essa crítica deve ser feita de maneira séria e tendo como base esse antagonismo de ideias, você colocar de um lado um pensamento e de um lado o outro pensamento. É justamente sobre isso que o professor Mises vai falar nesse livro Mentalidade Anticapitalista, ou como muitas pessoas, como muitos jovens e adultos, amam odiar o capitalismo, mas não abrem mão das benesses produzidas pelo próprio sistema capitalista de produção. Quem aqui nunca viu um jovem reclamar do capitalismo? Twitter by iPhone. Tweetando do seu iPhone. Ou quem nunca se deparou, por exemplo, com um garoto espertinho, o Felipe Neto, criticando a acumulação do capital, ele tweetando do seu iPhone de uma mansão que custa milhões e milhões de reais. Problema nenhum ele ter acumulado um capital em toda a sua vida, mais do que merecedor por conta do seu trabalho, por mais que eu não goste, mas aí o livre mercado é assim mesmo, as pessoas fazem sucesso de acordo com quantas pessoas elas conseguem atender, quantas pessoas elas conseguem servir. O Felipe Neto atendeu e serviu milhões e milhões de pessoas, mesmo que, partindo da minha ótica, um serviço que deixa a desejar, um serviço, porque não insalubre, mas aí é uma outra questão. O ponto é, o Ludwig von Mises questiona, e ele vai justamente comentar, e aqui fica claro, para encerrar em definitivo esse vídeo convite, para vocês conhecerem o outro lado, ou melhor dizendo, por que muitas pessoas odeiam o capitalismo? Será que isso é feito de maneira gratuita, ou melhor dizendo, será que isso já não é germinado na escola, nas faculdades, na mídia, pelos meios intelectuais, pela própria literatura? É sobre isso que o professor Ludwig von Mises aborda nesse livro aqui, A Mentalidade Anticapitalista, e eu quero convidá-los, claro, para a gente se aprofundar ainda mais sobre esse termo tão malgrado, tão odiado, tão vilipendiado, caluniado e difamado, como o próprio professor von Mises afirma aqui no seu livro. Por isso, fica aqui o convite. Isso aqui foi só um pedaço da aula de logo mais, da aula de sexta-feira, às 21 horas da noite, pontualmente aqui mesmo no Livros e etc. Vou deixar aqui na descrição tanto a cópia física desse livro, caso você queira adquirir
antes da nossa aula, até mesmo uma versão em PDF, uma versão digital, como também vou deixar na descrição desse vídeo o link para você garantir a sua vaga nesse evento online 100% gratuito intitulado Webinário Ludwig von Mises, onde semanalmente, todas as sextas-feiras desse mês de julho, iremos discutir uma obra, uma parte da vida e da obra do Ludwig von Mises. Por esse vídeo é só, meus queridos e estimados seguidores e alunos. Se gostou do vídeo, por favor, considere deixar seu like, comentar e compartilhar. E a ideia aqui desse canal é sempre ampliar os horizontes de conhecimento de todos aqueles interessados em verdadeiramente desenvolver uma vida intelectual. Agradeço a atenção de todos vocês, que Deus os abençoe enormemente. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.